Cumprimento a todos os nossos preciosos irmãos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que excede a todo entendimento. Que as vossas vidas sejam realmente fortificadas e abençoadas na palavra. Um livro inspirado através do Espírito Santo. Bom, aí vocês já sabem que livro é este, né, ao qual estou me referindo, que hoje é tão combatido, que hoje já não tem mais a supremacia como é. Há muitas interpretações, muito sábios, mais sábios do que o Espírito Santo, e acham que podem modificar e que aquilo não quer dizer isto. Então eu me refiro à Bíblia. Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 3, ele diz assim, vou começar do 14 até o 16, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Bem-aventurado, felizes são aqueles que desde a infância compreenderam, estudaram, leram, ouviram, deram atenção e procuraram viver segundo as instruções destas sagradas letras. Porque estas sagradas letras podem te tornar sábio. E por que está escrito aqui, podem, e não está escrito, elas te tornam sábio? Porque aí depende, né, do que você vai fazer com estas sagradas letras. Porque se você olhar com atenção e obedecer, procurar moldar os seus passos, o seu pensamento e o seu coração, segundo estas escrituras, essas sábias, sagradas letras, você vai adquirir essa promessa. Por isso, podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. E no 16, então, ele diz: Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esta palavra habilitado quer dizer, em outro sentido, né, autorizado para praticar tais coisas, porque ele sabe como fazer. Por isso Paulo também, escrevendo, ele disse que o obreiro, ele não pode ser neófito. Primeiramente, ele tem que ter um dom, tem que ser chamado. O dom para poder transmitir realmente a palavra como ela é. Agora, nós encontramos que estas sagradas letras que foram inspiradas por Deus, ela é útil, ela é necessária para nós moldarmos a nós mesmos segundo a vontade de Deus. Porque que motivo haveria de Deus inspirar homens para escreverem esta Bíblia? Só para ter mais um livro? Para falar que é o livro de Deus? Não. Que motivo há? Por que foram instruídos homens
inspirados para traduzir este livro, para hoje estar em nossas mãos, em nossas casas, porque veja bem, este livro tanto pode te salvar, pode te condenar. A obediência a ele é a salvação, a transgressão aos seus mandamentos é a morte. Nós devemos observar com calma. Inspirada por Deus, eu quero dizer que Deus soprou. Então, esta é uma das mais importantes expressões do Novo Testamento sobre a doutrina da inspiração divina sobre essas Escrituras. No Novo Testamento, quem o escreveu, as pessoas, receberam a mesma inspiração de quem escreveu lá no Antigo Testamento. Jesus até proibiu os discípulos de pregarem antes de receberem o Espírito Santo. Nós já falamos isso antes, mas Paulo diz: as coisas não me canso, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. São sempre as mesmas coisas, mas elas jamais ficam velhas. Exatamente isso. Então, homens escreveram e Paulo, então Jesus disse aos seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Como as Escrituras nos mostram que há um só Deus, um só Espírito. Se o mesmo Espírito que inspirou aqueles homens a escrever estiver hoje, ou estivessem hoje, nos que hoje professam serem discípulos de Jesus, professam ser apóstolos de Jesus, professam ser seguidores de Jesus, professam serem cristãos, como aqueles irmãos na Antioquia, estivessem revestidos do mesmo Espírito, eles estariam produzindo o mesmo fruto do Espírito. As palavras seriam semelhantes àqueles lá. É como uma árvore. O mesmo abacateiro que ficou há 500 anos atrás, 200, 300 e quantos anos, estava produzindo abacate. Tem várias qualidades, né? Mas se aquela espécie estiver ainda plantada no seu quintal, estará produzindo abacate. Quando eu nasci, você nasceu, então você viu ali as bananeiras. Passaram-se anos e anos e anos e anos, você planta bananeira, ela vai dar bananas. Então, se você é inspirado pelo mesmo Espírito Santo, você vai ensinar conforme eles ensinaram. Não tem como ensinar uma outra coisa. Então, você não tem o mesmo Espírito que eles tiveram no passado. Porque Jesus não mudou e nem mudará. Conforme ensinaram no passado, deve ser ensinado hoje. Por isso, a advertência nas Escrituras, em Apocalipse 22, para que não seja acrescentado e nem tirado. Por esses dias eu ouvi um pregador muito famoso na internet dizendo, ele leu o versículo 4 de Deuteronômio 24, que a mulher divorciada não podia casar-se outra vez. Eu então falei com ele, você deve também ler o 2 e o 3. O motivo pelo qual ela recebia a carta de divórcio, o motivo porque ele não podia casar com ela de novo. Então o 24, ele diz assim, o 4. Então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a casar-se com ela,
para que seja sua mulher. Pronto. Ele leu aqui, pronto. Mas se você não leu o 2 e o 3, diz, quando vê o 1, 2 e 3. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisas indecentes nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, bom, se ela casou com outro homem, e se ela saindo da sua casa for e casar-se com outro homem, e este homem também, então ela vai divorciar-se dele, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também se aborrecer, se eles não derem certo, então aquele homem vai lavrar-lhe também uma carta de divórcio e lhe der na mão, aí a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou por si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la como esposa. Então, aí está completa as escrituras, mas se eu digo somente o verso 4, então ela divorciou lá, aí então ele vai ensinar que ela não poderia casar-se. Aquele homem não podia casar com ela outra vez, não podia reconciliar. Não podia reconciliar se ela já tivesse casado uma vez ou outras vezes. Quando Jesus chega a conversar com a samaritana, ele diz para ela, disseste bem, porque já tiveste 5 maridos. Então era marido, era dela. Então ela divorciou uma vez, casou com outro. Divorciou ela, divorciou ele, mas o que tens agora não é teu. Quer dizer, ela estava junta com um que não era seu marido. Então, às vezes, a pessoa pode estar junto com alguém que não é perante Deus seu marido. Então, as escrituras, elas se entrelaçam e devem ter-se cuidado para não se formar depois com aquele texto uma doutrina, né? O homem pode, a mulher não pode. O homem pode, a mulher não pode. Então tem que se haver uma doutrina. Quando Jesus vem e traz a instrução sobre o divórcio, Jesus então estabelece o adultério como o único meio. Ah, mas ela ficou rabugenta, ela ficou aquilo, ela não cozinha direito, Bom, você discute com Jesus, né? A Bíblia diz assim, comigo não precisa justificar nada. Eu não te condeno, eu não te salvo. Eu só explico as escrituras. Então, toda a escritura divinamente. Agora, o que acontece? A Igreja Católica concorda com a Bíblia. Ela concorda com a Bíblia. Ela tem a Bíblia dela. Só que a Bíblia depende da Igreja, da interpretação da Igreja. Não é a Igreja que depende da Bíblia, não. É a Bíblia que depende das interpretações dos seus bispos, dos seus cardeais. Está vendo onde que entra a doutrina diabólica? Então os protestantes, também os chamados evangélicos, eles têm a Bíblia como a verdade dada por Deus. Mas também insistem que ela precisava de profeta para vir interpretar essa Bíblia, precisava de profeta para vir instruir e trazer novas revelações, visões, um anjo descendo do céu e trazendo coisas para eles. Então se tornaram mentirosos também, enganadores, falsos pastores, que pregam segundo seus próprios entendimentos e não segundo o entendimento das inspiradas escrituras. Os protestantes, os novos cristãos, as pessoas eles não pregam mais a conversão, o arrependimento. Hoje tem que impactar as pessoas. Não tem que impactar, as pessoas têm que se converterem. Arrependei-vos e convertei-vos. A conversão quer dizer mudar de direção. Pronto, não tem que mudar isso, não tem que trocar. A pessoa apenas se impacta com um espetáculo na igreja, com um show musical, com a eloquência de um pregador, com um choro até de crianças.
E a palavra fica onde? O pastor é o pastor, ele que é o chefe. Não, o chefe é Cristo, o pastor é servo. Onde que as pessoas vão compreender isto? Jesus, o mestre, o Senhor de todos, o mestre de todos, se fez servo. E ele não falou nada de si mesmo, só aquilo que o Pai lhe mandou dizer. Agora vocês acham, os pastores acham que pode falar de si mesmo? Trazer suas revelações, seus sonhos, suas escrituras, suas profecias falsas, e isso faz uma confusão no mundo evangélico a ponto de ficar tudo corrompido, sistemas corrompidos, desgraçados pela mentira, pelo engano, pela ganância. É isso que acontece. Então as escrituras são a voz de Deus no mundo. E ela tem dois sentidos. Ela te dá vida ou ela te dá a morte. Depende do que você vai fazer com elas. Isso é individual. Portanto, arrependei-vos e convertei-vos dos vossos caminhos para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim o tempo do refrigério pela presença gloriosa do Espírito Santo nas suas vidas. Deus abençoe a cada um, a mim, a todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, e permaneça naquilo que você tem aprendido da Bíblia, e não que um anjo trouxe uma revelação, soprou no ouvido daquela pessoa ali agora, e teve visões e sonhos. Acabe com isso aí está acabando com vocês, pentecostais, pessoais de todas essas seitas. Todos têm um anjo, tem uma revelação. A Bíblia mesmo não tem autoridade nenhuma sobre eles. Deus abençoe a todos no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Amém.